como será que as bailarinas fazem para girar mais rápido? Será que elas utilizam uma técnica específica para isso? Para explicar essa técnica que elas utilizam, vamos usar uma plataforma giratória, um banco e 2 pesos. Sento no banco e seguro os 2 pesos próximo ao corpo e giro. Agora afasto os pesos do centro do meu corpo, novamente. Quando eu aproximo os pesos do centro do meu corpo, a minha velocidade aumenta. Quando eu afasto os pesos do centro do meu corpo, a minha velocidade diminui. Por que isso? Isso é explicado pela conservação do momento angular. O que é o momento angular? O momento angular é uma grandeza física que relaciona a distribuição de massa e velocidade. Quando uma aumenta, a outra tem que diminuir, para que o momento angular se conserve. Quando eu aproximo os braços do centro do meu corpo, minha distribuição de massa é menor, ou seja, eu ocupo um lugar menor no espaço. Portanto, a minha velocidade tem que ser maior. Quando eu afasto os pesos do centro do meu corpo, a minha distribuição de massa é maior, ou seja, eu ocupo um lugar maior no espaço. Portanto, a minha velocidade tem que diminuir. Este princípio que as bailarinas usam para girar mais rápido ou mais devagar. Quando elas querem girar mais rápido, elas aproximam o braço do corpo. Quando elas querem girar mais devagar, elas afastam o braço do corpo. Neste primeiro movimento, eu saí de uma posição aberta para uma fechada, o que aumenta a velocidade do giro. Neste segundo movimento, eu saí de uma posição fechada para uma aberta, o que desacelera o giro. Eu tenho aqui um ímã permanente. Eu percebo que, se eu aproximo a bússola dele, a bússola se orienta conforme a posição dela. Isso é devido às linhas de campo magnético desse ímã aqui. Essas linhas de campo eu consigo ver jogando limalha de ferro sobre essa membrana. Percebam que a limalha de ferro se orienta formando linhas. Essas são as linhas de campo magnéticas do ímã. Percebam que são linhas fechadas, elas saem de um polo e chegam no outro. Então, o que eu percebo se eu pegar um fio condutor e passar corrente elétrica por ele? Eu percebo que campo magnético vai ser gerado também. Então, as mesmas linhas que eu vi aqui vão ser geradas aqui. Nesse formato de fio enrolado, o que eu percebo? Que o campo magnético vai ser orientado para lá ou para cá, conforme o sentido da corrente que passa aqui. Então, aqui a gente tem a montagem básica de um motor elétrico. Então, eu tenho uma pilha, quando eu coloco a bobina aqui, que é o fio de cobre enrolado, vai passar corrente por ela. Perceba que não acontece nada. Agora, se eu aproximo um ímã dela, eu percebo o quê? Que começa a girar. Devido à interação do campo magnético que eu gerei quando passei corrente pela bobina e o campo magnético desse ímã permanente. Percebam que se eu tirar o ímã, ele para de girar. Esse é um motor elétrico bem básico. Então, o carro em si, ele é só um motor com velocidade, ele vai pegar entre uns 35 e 40 por hora. A montagem dele eu não vou saber para você. O motor em si, ele sim funciona em 12 volts, né? O que vai mandar energia para ele, daí seria aqui o contato, daí coloca o carrinho lá, né? Daí aqui vai passar energia que vai passar ali pro carro e daí ele controla a velocidade, ou assim rápido ou lento. Esse que é o funcionamento da pista com o carrinho.
como é possível diminuir a força necessária para levantar objetos muito pesados? Com a utilização de roldanas, conseguimos montar as chamadas máquinas simples e, com isso, ter uma vantagem mecânica, ou seja, levantar objetos pesados fazendo menor esforço. Então aqui eu tenho um objeto de 200 gramas, que é aproximadamente 2 newtons. Para mostrar esses 2 newtons, eu vou utilizar esse instrumento chamado dinamômetro, que serve para medir a intensidade de força e está graduado em newtons. Então eu vou pendurar aqui o dinamômetro e vamos ver quanto que ele marca ali. Então ele está marcando aproximadamente 2 newtons ali, né? Como eu tinha falado. Uma roldana fixa serve apenas para inverter o sentido da força aplicada, desta maneira. Então eu vou pendurar o objeto aqui, quando eu puxo para baixo, ele sobe. Então eu estou exercendo uma força para baixo e ele está fazendo uma força para cima no objeto. Então eu vou pendurar o dinamômetro aqui de novo para a gente ver qual é a força que eu estou fazendo ali. Então, novamente, força de aproximadamente 2 newtons. Né? Quando eu coloco várias roldanas associadas, eu tenho essa chamada vantagem mecânica. Então aqui eu tenho essas duas polias móveis, ou roldanas móveis, e aqui essa roldana fixa. Essas são móveis porque quando eu faço uma força aqui, puxando para baixo, elas conseguem se movimentar na vertical. Então eu vou tirar essa daqui para mostrar o funcionamento com uma primeiro. Pendurando o objeto aqui, eu vou puxar desse lado novamente com a ajuda do dinamômetro. E vamos ver quanto que ele está marcando ali. Então dessa vez ele está marcando aproximadamente 1 newton. Esse valor já era de se esperar. Por quê? Como o objeto está pendurado na roldana móvel, é como se ele estivesse sendo puxado por essas duas cordas aqui. Então o peso dele está sendo dividido nessas duas cordas. Então 2 newtons dividido por 2 aqui fica 1 newton desse lado e 1 newton desse lado, que é a força que eu estou fazendo para puxar aqui. Então eu estou puxando 1 newton só. Quanto mais roldanas eu tiver, maior vai ser a minha vantagem mecânica, ou seja, menor vai ser a força que eu tenho que fazer para puxar um objeto com o mesmo peso. Então eu vou associar mais uma roldana móvel aqui e pendurar o objeto nessa última. E vamos ver quanto que o dinamômetro vai marcar. Então, soltando ali. Então agora a gente pode ver que ele está marcando aproximadamente 0,5 newtons. Esse valor também já era esperado. Por quê? Do mesmo jeito que o peso foi dividido no começo, ele vai ser dividido agora. Porém, dessa vez, ele está sendo dividido aqui por 2. Então, 2 newtons dividido por 2, fica 1 de cada lado. Esse 1 newton vai ser dividido aqui de novo por 2. Então, 0,5 e 0,5 newtons desse lado, que é a força que eu estou fazendo aqui, 0,5 newtons para levantar esse objeto. Existem vários tipos de associação de roldanas. Esse daqui seria um e aqui seria outro. O funcionamento dela é o mesmo, porém dessa vez eu tenho essas 3 aqui que são fixas e essas 2 aqui que são móveis. Então quando eu puxar a corda, essas 2 aqui vão se movimentar e vão puxar o objeto. Novamente eu vou pendurar esse objeto aqui e puxar com o dinamômetro. Então eu coloco o dinamômetro aqui e puxo para a gente ver qual é a força que está sendo feita. Então dessa vez a força feita é bem menor do que antes, né? Por quê? Aqui eu tenho 5 roldanas e ali eu tinha apenas 2, né? Então quanto mais roldanas eu tiver, maior vai ser a divisão do peso e menor vai ser a força que eu vou fazer. O sistema de roldanas móveis é muito utilizado na fabricação de guindastes, de elevadores e também na construção civil, nos chamados bate-estacas, e em outros sistemas onde é necessária a divisão de força. Aqui nesse elevador, que é utilização somente para carga, como é que ele funciona? Ele funciona através do sistema de roldanas, né, de um motor 220 ligado nele e ligado ao motor um carretel que enrola esse cabo de aço. É um funcionamento bem simples, né, que exige um operador qualificado que tem um curso no Senai, proteção de cabo de aço, tudo para evitar o acidente dentro da obra, né? E a funcionalidade dele é a seguinte: você carrega até 750 kg, né, que seria a carga máxima dessa cabine por viagem. Com relação à roldana, tem elevadores que são mais altos, que as roldanas são menores, né? São menores, dependendo também da utilização do cabo de aço. Então tem que ser uma roldana mais
mais robusta, né? A utilização do rolamento também é diferente. Então, os rolamentos por cabo de 5/8 que vão nas roldanas que ficam na estrutura do elevador são diferentes também. Tem uns que são blindados, tem uns que não são blindados. Varia de acordo com a utilização, mas claro, a roldana interfere diretamente na força exercida pelo motor. Eu tenho aqui 2 ímãs, então percebam que se eu aproximo um ímã do outro, eles se atraem. E quando eu aproximo o ímã de uma bússola, ela também se direciona conforme a posição do ímã. Isso acontece porque aqui a gente tem uma agulha e ela é imantada. Então o que foi descoberto? Se eu pegar uma espira, que nada mais é que fio de cobre enrolado, e passar a corrente por ela, eu também consigo direcionar a bússola. Então, conforme a posição da espira, eu oriento a agulha ali. Daí vem a pergunta, será que se eu fizer ao contrário, passar um ímã por aqui, será que eu gero corrente? E o galvanômetro mostra isso, a geração de corrente. Aqui a gente tem espiras também, percebam que quando eu passo o ímã, o ponteiro se mexe. E notem que se eu deixar o ímã, não acontece nada. Então é a variação desse fluxo magnético que vai gerar corrente. Essas são as ideias básicas para o transformador. Então o transformador consiste em o quê? Em bobinas, e elas estão no núcleo de ferro. Ou seja, eu vou passar a corrente por aqui, aqui tem fio de cobre enrolado, e vai gerar uma corrente aqui. Aqui a gente tem 300 e aqui a gente tem 5 espiras. Então, do maior para o menor, eu estou fazendo o quê? Eu estou abaixando a tensão. E quando eu fizer encostar os 2 pregos, eu vou começar a passar a corrente elétrica por aqui. Então percebam que passou tanta corrente e foi aquecendo o prego a ponto de fundir os 2 pregos. Então os pregos foram soldados. Percebam que aqueceu tanto que chegou a fundir os 2 pregos. Esse é o princípio básico da solda elétrica. Primeiro a gente seleciona a peça, com a espessura que vai ser soldada. A gente também utiliza o eletrodo adequado para ela. Quanto mais fina a chapa, mais seria a fina espessura do eletrodo, né, para ser derretido. A importância também é sempre manter as 2 peças limpas e próximas, né, e iniciar a solda num ponto e percorrendo até que ela vai derretendo os materiais e fundindo as 2 peças e unindo, né. Quanto o eletrodo mais fino, a amperagem mais baixa. Na medida que o eletrodo vai sendo mais espesso, a gente vai colocando uma amperagem maior para que venha derreter. No caso da última, que a gente fez um corte, eu coloquei na última amperagem, que daí ultrapassou, o eletrodo está cortando a peça, né? Fazer um corte numa peça ou separação de alguma coisa. Então a gente pode usar tanto para unir as peças quanto para separar, usamos o mesmo aparelho.